Olá, terceiro ano. Então, nós vamos dar continuidade na nossa aula de ciências, na nossa apostila, hoje na página 149. Vocês se lembram que na última aula nós vínhamos trabalhando sobre a propagação do som, nós fizemos aquele exercício de colocar as mãos, a mão sobre a garganta, quando nós estamos falando, nós podemos sentir a vibração das nossas cordas vocais, como essa criança está mostrando aqui na foto. Então, como que o som se propaga? Porque quando um objeto ou algum elemento vibra, ocorre a formação de ondas e a produção de som. Então, as ondas se propagam no ar, que é no meio gasoso, mas elas também se propagam no líquido, como a água, e através dos sólidos, como uma parede, certo? Nós vimos nessa experiência mostrada no vídeo, a força do som, o som se propagando no quê? Além de estar se propagando no meio gasoso, também no meio líquido. Por quê? O som movimentou a água que estava em cima do saquinho plástico, certo? Agora, nós vamos estudar, então, sobre a propagação do som em um meio sólido. O som também se propaga em meio sólido, como a madeira, o tijolo e o metal. Mas será que esse meio de propagação é eficiente? Faça o teste. Bata delicadamente na sua mesa e ouça o som que faz. Agora, coloque sua orelha sobre a mesa e bata novamente. Experimentem fazer isso agora. Bata na mesa. Agora, coloque a orelha e bata novamente. O que vocês observaram? Vocês notaram alguma diferença no volume do som? Sim ou não? Então, nós podemos observar que quando nós encostamos a nosso ouvido, a nossa orelha próxima da mesa, o som ficou mais próximo e por isso no volume mais alto. Então, nós podemos considerar que o som se propaga melhor em um meio sólido, como no caso da mesa, do que pelo ar. Então, quando nós só batemos, o som está se propagando pelo ar. Mas quando nós batemos e apoiamos o nosso ouvido, nós ouvimos o som em um volume mais alto, certo? Você sabia onde não há ar, não há água ou alguma estrutura sólida, o som não se propaga? Por isso é que ele não se propaga no espaço, pois não há ar para as ondas sonoras viajarem. Isso significa que os barulhos de motores e de explosões de naves espaciais que ocorrem em filmes que se passam no espaço não existiriam se fosse na realidade. Mas nos filmes de ficção científica, o que vale é a diversão, não é mesmo? Então, durante um filme, é criado todos os efeitos, para chamar a atenção de quem está assistindo. Mas, na realidade, isso não acontece, certo? Porque no espaço não há ar, então o som não se propaga. Os sons de naves a uma alta velocidade e de explosões somente existem nos filmes para dar emoção. Muito bem. Vamos acompanhar agora a leitura na página 150. Conheça segredos incríveis da comunicação entre elefantes. Apesar de grandões, os elefantes são bichos muito sensíveis. Há mais de 20 anos, cientistas que estudam a vida e rotina desses animais desvendaram o mundo secreto da comunicação na espécie. Descobriram que eles conseguem sentir de forma muito eficiente as vibrações da Terra e, a partir daí, identificar barulhos.
E você aí pensando que os elefantes usariam somente aquela super orelha para ouvir. No meio científico, a brincadeira que se faz é que os elefantes também escutam com as patas. Afinal de contas, sentem a energia que se propaga na terra. Muitas das pesquisas sobre a comunicação dos elefantes foram lideradas pelo cientista Kathleen Hocknell. Foi a primeira a dizer que esses animais escutam e se comunicam através do solo. Os estudos dela chamaram a atenção depois do tsunami, um maremoto que aconteceu em 26 de dezembro de 2004 na Ásia. Essa tragédia mundial desse tsunami causou a morte de mais de 230 mil pessoas em 14 países diferentes e também inundou comunidades costeiras com ondas de até 30 metros de altura. Naquela época, Kathleen investigou relatos de que elefantes treinados na Tailândia ficaram agitados e fugiram para um lugar mais alto antes da onda devastadora, salvando suas próprias vidas e alertando turistas. Na legenda da foto, nós vemos a seguinte frase: além de sentir vibrações do solo, os elefantes produzem sons diversos, como trombeteios com a tromba, roncos, entre outros. O som é produzido à medida que eles soltam o ar dos pulmões, que faz vibrar as cordas vocais. Viram só? Então, através da pesquisa, dos estudos desses cientistas, é que nós podemos ficar sabendo dessas coisas, né? Então, apesar de grandões, os elefantes são animais sensíveis, né? Então, há mais de 20 anos os cientistas estudam sobre a vida e a rotina desses animais. E eles descobriram o quê? Que as vibrações da Terra, os elefantes conseguem sentir através de suas patas, né? E foi isso que os elefantes treinados na Tailândia perceberam quando aconteceu o tsunami. Certo? Olhem só que interessante. Agora, na página 151, nós vamos responder as seguintes questões. Número 1. Em relação ao texto dessa página anterior que nós acabamos de ler, qual foi a descoberta feita pela cientista sobre a comunicação dos elefantes? Os elefantes sentem o quê? As vibrações da terra. Número 2. Qual fato descrito no texto chamou a atenção dos cientistas para a possibilidade dos elefantes tailandeses serem realmente capazes de sentir as vibrações da Terra? O que aconteceu com os elefantes tailandeses? Eles ficaram agitados e fugiram para lugares mais altos antes da chegada de um tsunami. Muito bem, agora nós temos aqui uma imagem. O menino, o que ele está fazendo? O menino agitou um sino dentro de um recipiente com água e colocou sua orelha na superfície. Você acha que ele foi capaz de ouvir o som? E por quê? Ele foi capaz de ouvir o som? Sim, por quê? Porque o sino produz vibração, né? Ele produz ondas sonoras que se propagam na água. E ao se propagar na água, essas ondas conseguem chegar, essas vibrações, até as orelhas do menino, certo? Vamos escrever então. Então, sim, pois a vibração do sino produz ondas sonoras que se propagam na água e chegam às orelhas do menino. Número 2 agora. As abelhas e muitos outros insetos, como besouros e mosquitos, não têm estruturas vocais que permitem produzir som. Sabendo disso, responda: como o zumbido da abelha é produzido? Como será? Através do quê? Das vibrações do quê? Das asas desse inseto. Muito bem. Agora nós vamos para a página 152.
vocês terão uma tarefa de cientista. Telefone de barbante. Nós vamos testar como transmitir o som em um meio sólido por meio da criação de um telefone de barbante. Material. Vocês vão precisar de 2 copos de plástico, pode ser de iogurte, uma tesoura com pontas arredondadas e um rolo de barbante. Como que vocês vão fazer? Com a supervisão de um adulto, vocês vão utilizar a tesoura, fazer um furo pequeno no fundo de cada copo, depois vão cortar um pedaço de aproximadamente 2 metros de barbante e passar pelo furo dos 2 copos. Dê um nó na ponta de cada barbante para que ele não saia pelos furos, tá? Aqui é a etapa 1, aqui é a etapa 2. Daí você vai formar uma dupla, certo? Se você não tem um irmão, mas tem a mãe, tem uma tia, tem alguém para te auxiliar, com certeza. Então, você vai formar uma dupla com essa pessoa e vai falar com essa pessoa usando o copo, como mostra na fotografia. Então, quando você for falar, você vai colocar a sua boca dentro do copo, certo? E a pessoa que está com você vai colocar o copo na orelha. Depois, a pessoa vai falar e você vai colocar o seu copo na orelha, certo? E aqui nós vemos 2 crianças brincando com o telefone de barbante. Observe que enquanto um fala, o outro tem de manter o copo próximo da orelha. Vocês vão revezar essa situação, tá? Com o momento um falando e o outro ouvindo. Experimente também falar com o barbante esticado e com o barbante sem ser esticado. E verifique o que acontece. Então, primeiro, com o barbante esticado, um fala e o outro ouve, daí reveza. E depois com o barbante sem estar esticado. E da mesma forma, um fala, o outro ouve, certo? Depois vocês vão fazer outro teste. Enquanto o colega está falando, você vai apertar o barbante com os dedos e verifique o que acontece. Depois que vocês fizerem isso, nós vamos responder as questões da página 153, ok?